Presentes, todo mundo, é um prazer a gente estar junto aqui para adorar a Deus, para ouvir a palavra dEle, para crescer, como comunidade. Vamos orar mais uma vez, consagrar esse tempo aqui ao Senhor. Deus, obrigado pela Tua igreja, obrigado porque o Senhor nos permite fazer parte de um organismo tão importante, tão útil para o nosso crescimento. Obrigado porque somos um corpo e cuidamos uns dos outros. Obrigado porque ninguém está sozinho, mas podemos sempre olhar para o lado e ver um representante do Senhor junto conosco. Deus, eu quero te pedir que a mensagem de hoje, como foi já colocado diante do Senhor, ela alcance os nossos corações, as nossas mentes e ela transborde através de ações pelas nossas mãos e pelo nosso andar no dia a dia. Também te peço que o diabo, Satanás, não atrapalhe nosso culto, ele não é convidado aqui. Nós pedimos que o Senhor o repreenda pelo Teu poder, pela Tua autoridade, e que os pecados que já foram confessados diante do Senhor, eles não sejam lembrados a nós pelo acusador nessa manhã. Nós oramos, Deus, certos de que é o Senhor quem fala com a igreja. Então, apesar de mim, apesar de quem eu sou, cuida desse povo, fala com eles pela mensagem de hoje. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Pessoal, vamos dar sequência na nossa série de mensagens. Como eu falei para vocês na semana passada, a gente está seguindo um eixo específico, um eixo temático específico, que é o eixo teologia e doutrina. Então nós vamos estudar aí a Bíblia, o homem, e vamos falar hoje sobre o Salvador, Jesus Cristo. Qual que é o objetivo desta série? Alguns não estavam aqui semana passada. O objetivo dessa série é contemplar a maior quantidade possível de sugestões que vocês deram, e conectar essas sugestões com a realidade, bom? Por isso esse eixo temático de teologia, ele dá um en passant, ele dá uma visão geral sobre o ser humano, sobre a salvação, sobre a vida nova, sobre a caminhada com Jesus Cristo, Como eu falei também na semana passada, nós vamos pensar muito sobre Gênesis, capítulo 1 a 3, e se você mergulhar nesses capítulos, você vai ganhar uma Bíblia nova, porque para aqueles que querem muito aí ouvir Apocalipse, presta bastante atenção em Gênesis 1 a 3, porque Apocalipse ganha um sentido novo quando a gente entende esse texto aqui, bom? Então lembrando, gente, nós falamos primeiro sobre a Bíblia, o que ela é, quantos livros ela tem, por quem ela foi escrita, e mostramos a Escritura como a autoridade de fé e prática na vida do cristão. É esse livro aqui que nós seguimos, como regra de fé, de conduta, como direcionamento para o nosso mover cristão. A gente viu também semana passada de onde que o homem veio. Quem é o homem? Nós vimos que podemos usar vários vieses para definir o homem, científico, emocional, financeiro, mas nós queremos olhar pelo ângulo da Escritura. E a gente viu que ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, com um propósito bem definido, que se resume em 3 R's que nós falamos: reproduzir, refletir e representar a imagem de Deus nesse mundo. Nós vimos que Deus criou o ser humano, feito à sua imagem, conforme a sua imagem, para que, ao andar nessa terra, ao viver nesse mundo, a glória de Deus fosse refletida através do dia a dia humano. Que através da multiplicação, originalmente física, a imagem de Deus pudesse ser reproduzida nesse mundo, e mais pessoas feitas à imagem de Deus pudessem caminhar nessa terra, e mais glória fosse dada a Deus nessa terra. Nós vimos também Deus colocando o homem como um representante, capítulo 1, versículo 26 até o 28, tenha domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre o que está em cima e embaixo, na água, fora da água, no céu e na terra, domine. Deus deu a matéria-prima para o homem e disse para ele: continue, siga em frente. Porém, o pecado, que foi a tentativa humana de alcançar crescimento e autonomia sem Deus, manchou tudo isso. Quando o ser humano peca lá no Jardim do Éden e come o que a gente fala erroneamente, a gente chama de maçã, mas a gente não sabe que fruta que é. Mas quando eles comem aquela fruta, eles estão dizendo para Deus: Deus,
o seu jeito não é tão bom. O meu jeito é melhor. Deus, relacionar contigo aos poucos, diariamente, não é suficiente. Eu quero conhecer o bem e o mal instantaneamente. Por isso eu pego da fruta e como. Foi um ato de arrogância e de orgulho humano de assumir o controle do próprio crescimento e da própria vida. A gente até brincou que ainda é desse jeito, né? A maioria das coisas que a gente faz em oposição à direção de Deus são numa tentativa de ter o controle da própria vida. São uma tentativa, às vezes, não tão clara, porque a gente não pensa isso. Tá? Ninguém pensa, hoje eu vou mostrar para Deus que Ele não tem o controle da minha vida. Ninguém acorda pensando isso. Mas a atitude mostra um desejo de dizer para Deus, o meu jeito é melhor. Deus disse isso, mas eu vou tentar de outro jeito, que pode ser que dê certo. E a gente viu que essa atitude do ser humano impediu ele de refletir a imagem de Deus, reproduzir essa imagem e representar essa imagem. E no capítulo 3, nós vimos as áreas que foram profundamente afetadas. Primeiro, o relacionamento entre homem e mulher. Agora, eles não refletiam mais a imagem de Deus, eles não tinham mais unidade, mesmo num ambiente tão diverso. Agora, eles refletiam eles mesmos, e eles começam a brigar. O casamento é afetado. Um coloca a culpa no outro. Agora, a mulher tenta manipular o homem tenta dominar a mulher. A estabilidade de um casal que foi feito para cuidar um do outro, para se amarem, para pegarem na mão um do outro e trilharem a caminhada da vida em parceria. Agora eles estão brigando. Também afetou a capacidade deles de reproduzir a imagem de Deus. A maternidade se tornou algo pesado, tanto pelo processo de gravidez e de nascimento, quanto pelo peso que é de se sentir responsável pelas atitudes e pela vida de um filho para o resto da vida. Afetou também o relacionamento do ser humano com o mundo, com as coisas criadas. Porque antes, ele era um representante de Deus. Ele dominava a terra. Ele manipulava, no melhor sentido da palavra, a terra, para tirar dela os seus segredos. Para produzir com ela coisas novas e melhores. Mas ele parou de ouvir a voz de Deus. Ouviu a voz da sua mulher. E agora a terra, o planeta, o trabalho dele, que antes era submisso, se torna rebelde. E em fadigas, ele passa a obter da terra o sustento. Em meio a ervas daninhas e espinhos, a terra se revolta contra ele. E o homem não é mais capaz de refletir, de representar e de reproduzir a imagem de Deus. Gente, isso aqui é uma chave muito importante para a gente entender o que Jesus está fazendo. Para a gente entender o que significa falar de salvação. O que significa falar um relacionamento com Deus. Ou até mesmo, alguns gostam de dizer, vem Jesus, Jesus tem que voltar logo. Beleza, voltar logo para quê? Por quê? Isso aqui é a chave para a gente entender o que Ele está fazendo no mundo agora. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Jesus. Mas nós vamos falar de Jesus ainda tendo o ser humano sob perspectiva. Lembrando, o ser humano está condenado por causa do seu pecado. O fato dele ter assumido o controle e dito para Deus, através das suas ações, que o método de Deus não era mais eficiente para ele, colocou ele numa posição de inimigo de Deus, separado de Deus. A autonomia do homem significa a sua escravidão a si mesmo e a sua inimizade com Deus. Romanos 3:23 vai dizer isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não têm mais a glória de Deus neles mesmos. Eles agora não têm mais a capacidade de refletir, de representar, de reproduzir a imagem de Deus. Destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus, apesar disso, prova o seu amor. Fazendo o quê? Enviando Jesus Cristo ao mundo, mesmo sendo nós ainda pecadores.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, um único naquela condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo o ser humano, inimigo e condenado, mesmo o homem nessa condição, Deus ainda derrama o seu amor e ainda enviou o seu Filho. E Ele revelou Jesus, Ele revelou a sua verdade de uma maneira progressiva. Primeiro Ele fez isso através das coisas que foram criadas. Romanos, capítulo 1, versículo 20, vai falar para a gente um pouquinho disso. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A glória de Deus, ela é revelada, inicialmente, através das coisas criadas. Toda cultura vai ter um mito para explicar a origem desse mundo. Dos mais criativos aos mais rudimentares, toda cultura olha para fora de si mesma e diz: isso aqui foi feito por alguém. Porque a criação, ela grita a existência de um Criador. A complexidade da criação, ela grita uma mente inteligente por trás daquilo ali. E isso faz parte da revelação. Ele revelou também a sua verdade, a sua intenção, claramente, na pessoa de Jesus. João, capítulo 1, versículo 14, Evangelho de João agora, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Quando eu era criança, a gente ouvia um programa na rádio, lá em Barbacena. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena. E tinha um pastor que falava no rádio. O nome dele era Pastor Roberto. E eu fiquei muitos anos ouvindo ele falar no rádio. E ao ouvir ele falar, e ao ouvir falar dele, eu fui criando uma imagem de como ele era. Eu imaginava ele um cara grandão, fortão, estilo anime, sabe? Não sei porquê, mas eu imaginava ele um personagem do Dragon Ball, eu acho. Alguma coisa bem assim, grandona, forte, e jovem, com vozeirão. O dia que eu vi ele, eu fiquei tão decepcionado, porque era um tiozinho assim, mais velhinho, e ele era mais, andava um pouco encurvado, assim, ele era forte, mas ele andava um pouco encurvado, era diferente, completamente diferente do que eu tinha imaginado, sabe? Deus resolve esse problema para a gente quando Ele manda Jesus. As pessoas estão falando desse verbo há centenas de anos. Os gregos estavam pensando nesse verbo, dizendo, existe uma essência que domina sobre todas as coisas, e eles filosofavam sobre isso. Os judeus imaginavam Jesus basicamente como eu imaginava esse pastor, um guerreiro muito forte. Mas Deus manda Jesus e mostra para eles, não só Jesus, mas a glória dele. E a gente pode pensar, que glória, Rafael? Se ele não era poderoso, se ele não era um guerreiro, se ele não era nem bonito, a Escritura fala, formosura não se achava muito nele. Que glória é essa que eles viram? A glória da cruz, quando ele foi levantado na presença de todos e visto por todos, cumprindo aquilo que Deus designou que ele cumprisse, morrendo na cruz. Deus revela a sua vontade por meio de Jesus. E finalmente, Deus revela completamente a sua vontade através da Escritura. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 vai dizer alguma coisa bem interessante. Apocalipse, último livro da Bíblia, queridinho aí de vocês, né? Apocalipse 22, vai dizer assim: a todo aquele que ouve as palavras da profecia, versículo 18, deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo,
Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Gente, isso aqui não é uma maneira de proibir as pessoas de acrescentarem ou tirarem as coisas. É também. Mas, em primeiro lugar, isso é uma conclusão, isso é uma forma de dizer o que está aqui é suficiente. Por isso que está no final. É a conclusão do livro. Não é só para a gente ficar com medo. Não posso acrescentar nada, né? Não posso tirar nada daqui, tem que tomar muito cuidado. Também. Mas isso está bem assim, está bem claro na Escritura toda. Isso aqui é uma maneira de dizer, está aqui, gente, o que vocês precisam. É suficiente, ó. Você não precisa colocar nada, não precisa tirar nada, você não precisa reinventar a roda. Está aqui. Use o que você tem à sua disposição. Então Deus revela a sua vontade através das coisas criadas, através de Jesus Cristo e, finalmente, através da Bíblia. E a mensagem central dessa revelação, qual é? É uma mensagem de reconciliação. O tempo todo, a mensagem é de reconciliação. Quando você volta para Gênesis, capítulo 1 e 2, você vai ver algo muito interessante. No capítulo 2, anota aí para você ler depois, no capítulo 2, no versículo 17, Deus fala para o Adão, para o homem, a mulher não tinha sido criada até essa altura. Deus diz para o Adão o seguinte, olha, você pode comer de todas as frutas que estiverem aqui nesse jardim, está tudo liberado, mas a árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não come, porque no dia que você comer, você morrerá. A gente lê isso aqui, a gente imagina que isso aqui é uma ameaçazinha, igual o pai fala com o filho, ou uma brincadeira que a gente faz com um amigo. Ah, não faz isso não, hein? Ai, ai, ai. Ah, não brinca com isso não, senão o papai vai, corrigir o neném. Não é isso que Deus está falando. Deus não está brincando assim, gente, não come não, hein? Deus está dizendo, não coma. Porque o resultado é ser fulminado e morto, instantaneamente. É isso que Deus está dizendo. No dia que você comer, você vai morrer. Por isso eles fogem de Deus depois, gente. Por isso Adão está escondido numa moita. Quando Deus vai procurar ele está com medo de morrer. Não é porque ele estava com vergonha. Ai, meu Deus, eu comi, né? E agora? Não, ele estava com medo de morrer. Tanto que quando Deus encontra ele, ele fala, mata essa mulher aqui porque foi ela que me deu. Não fui eu. Porque ele está esperando a morte. Ele está esperando ser fulminado. Deus conversa com ele, Deus conversa com a mulher, Deus dá uma profecia contra a serpente, e na hora que Deus tem que realmente cumprir o que ele disse, matar alguém, Deus diz, eu vou mandar um descendente que vai resolver esse problema. A história da Escritura é desde o início uma tentativa de reconciliação da parte de Deus. Porque no momento que ele poderia ter acabado com tudo, deu errado mesmo. Meu Deus, já veio de fábrica com defeito. Ele diz, não, eu vou resolver. O que essa serpente fez vai ser destruído, porque o descendente desses homens aqui, ele vai destruir o que ela fez, e eu vou reconstruir o mundo, o ser humano e o relacionamento dele comigo, do jeito que deveria ser desde o início. É uma história de reconciliação. É uma história de reconciliação desde o início, por quê? Porque somos inimigos. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que fosse maior que a ofensa, mas onde o pecado transbordou, a graça transbordou muito mais. Agora o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vinda. É uma história de reconciliação. E eu quero que você preste bem atenção nisso, porque não é uma história sobre os pecados que a gente gosta de pontuar. Como assim, Rafael? Normalmente, nós pegamos uma determinada lista de erros ou pecados e tratamos aquilo como os pecados, os piores, os execráveis, aqueles que determinam que alguém é pecador mesmo. Roubar, matar, trair, adulterar.
E aí, quando a gente ouve falar sobre pecado, sobre ser inimigo de Deus, a gente faz uma comparação com o quê? Com a nossa lista, ó. Lógico. Não, nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, nunca traí, sou honesto, pago minhas contas, isso não é para mim. Gente, é muito mais do que isso. A gente está falando aqui de algo que ficou impregnado no gênero humano. Eu brinquei semana passada. Gente, se você cruzar 2 dálmatas puros, não vai nascer um Bull Terrier. O Luiz Fernando está aqui para não me deixar mentir. Vai nascer um dálmata. Se você cruzar 2 pecadores, não vai nascer um ser santo, um serafim iluminado de Deus. Vai nascer outro pecador. Porque é uma questão do gênero humano. Está nele. A partir do momento que aquilo entrou, o ser humano não consegue tirar sozinho. Por isso a gente está falando de uma condição que já vem de fábrica. Já vem instalado. Não dá para tirar. Só alguém para tirar isso. Você tem que levar para alguém desbloquear essa habilidade. Quem é das antigas aí deve lembrar. Quando a gente comprava antigamente, eu nunca comprei, só meus amigos compravam, né? Fique com dó de mim por isso. Mas os meus amigos compravam videogame, PlayStation, e aí não rodava o CD pirata. Eles levavam para alguém desbloquear, para poder jogar todos os jogos baratinho. A gente é mais ou menos assim. A gente não roda no modo da graça, sozinho. Alguém tem que desbloquear. Vem de fábrica. É Jesus que faz isso. Então lembra, gente, não é sobre a lista dos pecados, é sobre a condição que vem de fábrica. Por isso é necessário reconciliação. E Jesus é o único que pode estabelecer essa comunhão entre Deus e os homens. Olha o que Pedro fala, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivo em espírito. A história da Escritura é uma história de reconciliação, de um movimento da parte de Deus para o homem. Isso é importante vocês gravarem. Romanos, capítulo 1, versículo 17, vai dizer: não tem ninguém que busca a Deus, não tem nenhum justo. Leia depois, Romanos 1, começa no versículo 10 e vai lendo o capítulo. Romanos 3, perdão, começa no versículo 10 e vai lendo até o final do capítulo. Lê depois na sua casa, Romanos 3, 10 a 23. Você vai ver. O movimento é de Deus para o homem. Não tem um movimento do homem para Deus. Quando esse movimento acontece, é porque Deus já foi lá e destravou nele a habilidade de fé. Porque sozinho o homem não busca Deus. Tá? Quem é esse Jesus? Ele é Deus. Ele é o eterno Filho de Deus, que existia antes que o mundo fosse criado. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele existia antes de todas as coisas, ele viu o mundo ser criado. O eterno Filho de Deus, que existia antes do tempo existir. Ele é um com o Pai. João capítulo 10, versículo 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Colossenses 1,16 vai dizer: foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. Vai lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Treina aí, gente, para abrir a Bíblia. Senão, imagina, se der um bug nos celulares de todo mundo aí, você não sabe mexer na sua Bíblia, não. Já parou para pensar nisso? Treina aí a achar na Bíblia. É bom, é importante. Né, Zé Humberto? Lembra que a gente falou disso? Mexe na Bíblia, é importante. 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Jesus como centro de toda a criação, como o agente da criação. Recebeu uma adoração que era devida somente a Deus. João capítulo 9, versículo 38. Olha que interessante. João capítulo 9, versículo 38.
um contato de Jesus aqui com um cego. E aí o cego diz para ele: eu creio que você é Jesus, que você é o Senhor. Jesus falou com ele: você sabe quem que é? Aí Jesus diz: sou eu, o que estou falando com você aqui, você crê? E o cego diz: eu creio, e adora Jesus. E a palavra usada para adorar é a mesma palavra usada para adorar uma divindade. É a mesma palavra usada para falar quando as pessoas se prostram e adoram a Deus. E aí no versículo seguinte Jesus fala assim: não, para com isso, não me adora não, só adora a Deus. Não tem isso, gente, não tem. Jesus recebe uma adoração que era devida somente a Deus. Ele mesmo reconhecia a divindade dele. No capítulo 5 de João, olha o que ele diz, no capítulo 5, versículo 18: por isso, pois, os judeus procuravam matá-lo mais ainda, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A própria Bíblia fala sobre a divindade de Jesus. Vai lá em Tito, lá no final, a gente estudou essa carta no ano passado, Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem é então Jesus? É o Deus, o Filho de Deus, o Criador, o agente de todas as coisas, o mobilizador de tudo isso que a gente está vendo, engajado em quê? Reconciliação. Presta atenção nisso, gente. O Todo-Poderoso, por meio do qual todas as coisas foram criadas, aquele que recebe uma adoração como Deus, aquele que se diz igual a Deus, aquele que é chamado de grande Deus e Salvador, ele está engajado numa coisa: estender a mão para o ser humano e salvá-lo. Me mostra um Deus assim, tá? Acha um Deus assim, por aí? Acha um Deus que faz isso, com tanta misericórdia? Tem 20 anos que eu estudo teologia, e eu nunca achei. Mas se você achar, me conta, eu vou gostar de descobrir. A gente está sempre aprendendo, né? É bom, vai ser bom aprender coisas novas. Enfim. Mas ele é também homem. Ele é também um de nós. Deus se fez homem e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. O verbo, o princípio transcendente, distante, longe, se materializa numa pessoa, tem carne e osso, experimenta o que a gente experimenta, tem cicatrizes, tem fome, tem sono, tem cansaço, vive e morre. Era igual a Deus, mas se tornou semelhante a nós. Como um de nós andou no nosso meio. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 7. Mesmo sendo igual a Deus, não achou que isso era algo que ele devia se apegar, se gloriar, mas abriu mão disso, tornando-se reconhecido em figura de gente, em figura de homens. Para quê? Para comunicar a salvação de Deus com os homens. E mesmo sendo homem, mesmo sendo como eu e você, nunca pecou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 5:21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por que ele se compadece das nossas fraquezas? Porque foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E, gente, uma coisa é você falar sobre a situação de alguém. Uma coisa é você dizer que entende a situação de alguém. Outra coisa é você dar conselhos teóricos sobre a situação de alguém. Outra coisa é você dar um tapinha nas costas e dizer: faça isso que vai melhorar sobre a situação de alguém. Outra coisa é você viver aquilo e entender o que ele está passando. Você concorda comigo? É sobre esse Jesus que a gente está falando.
conheceu as nossas fraquezas. A fraqueza aqui é tudo aquilo que é inerente, natural ao ser humano. Ele conheceu. Tudo aquilo que nos representa como fracos e pecadores, ele conheceu. Ele sabe, ele experimentou, mas ele não cedeu. Ele não pecou. E por isso ele conquistou para nós o direito de nos relacionarmos com Deus. É esse o Jesus que a Bíblia aponta para ele, gente. E é isso que ele está fazendo. E o que ele faz? Olha, existem 2 elementos que são elementos operativos de Jesus. Como assim? Elementos nos quais ele faz essa obra, através dos quais ele faz essa obra. Que elementos são esses? O Espírito de Deus e a Palavra de Deus. Toda essa obra de Jesus, de nos salvar, de nos reconciliar com Deus, de trazer pecadores para a presença de Deus e torná-los pessoas santas novamente, ele faz através do seu Espírito e através da Palavra. João, capítulo 16, do versículo 7 a 11, ele vai falar sobre o papel do Espírito. Aqui, em João 16, o que está acontecendo? Jesus já está se despedindo dos discípulos, porque está chegando o momento dele ser morto. E ele começa a dizer: eu vou para junto do Pai, vocês não vão me ver mais por algum tempo, mas não fiquem preocupados, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu já pensei em cada detalhe, é como se ele estivesse dizendo, eu já pensei em tudo, eu vou deixar o meu Espírito com vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque vou para junto do Pai e vocês não vão me ver mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus usa o seu Espírito para nos confortar, para ser o nosso consolador, para ser o representante da presença dele aqui enquanto ele não volta. Mas ele usa esse Espírito para fazer sua obra no mundo, para convencer, para mudar, para confrontar, para transformar. E o que esse Espírito usa para fazer essa obra? João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele diz lá no início, no versículo 16, eu vou dar um Espírito e ele vai realizar essa obra de convencer, de confrontar, de ensinar. E depois, quando ele ora pelos seus discípulos, lá no capítulo 17, isso aqui é a oração dele pelos seus discípulos, ele diz, santifica eles onde? Na verdade. Que esse Espírito use a verdade para provocar neles crescimento, que é sinônimo de santidade aqui. Então, gente, se Jesus usa o Espírito e a palavra para fazer sua obra, se Jesus está completamente engajado em reconciliação, o que o Espírito e a palavra vão provocar no ser humano como resultado dessa reconciliação? Salvação. Onde e como? Abre sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Você vai abrir sua Bíblia em 2 lugares, tá? Efésios 5, 18 e Colossenses 3, 16. Vou mostrar uma coisa para vocês bem legal aqui. Se você não conseguir gravar aqui agora, me pergunta depois que eu posso te explicar ou te passar algum material sobre isso. Mas isso aqui é muito legal. Então lembra, o que Jesus usa como estruturas operacionais da sua obra? O Espírito e a palavra, a verdade. Que obra é essa que Jesus está fazendo? A reconciliação do ser humano com Deus. Ok, essa reconciliação produz salvação. Essa salvação é vista como? Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual existe dissolução, mas se encham do Espírito. Grosso modo, ele está dizendo o seguinte aqui: se você vai ser controlado por alguma coisa, que não seja pela cachaça, mas que seja pelo Espírito de Deus. Porque quando você for controlado pelo Espírito de Deus, isso vai produzir algumas coisas na sua vida. Que coisas são essas? Versículo 22, você tem que acompanhar comigo, agora vai ser rápido. Versículo 22,
Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher e também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Primeira área que influencia: casamento. Estabilidade no casamento. Quando eu estou cheio do Espírito, meu casamento é afetado. Meu relacionamento com meu marido e minha esposa são afetados. Que mais que influencia? Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam ao vosso pai no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os filhos de vocês a ira, mas criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Qual a segunda área que uma vida cheia do Espírito afeta? Criação de filhos. Dinâmica do lar. Será que afeta mais alguma coisa? Versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedeçam ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do seu coração, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 9. E vocês, senhores, de igual modo, procedam com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. Uma vida cheia do Espírito é afetada onde? Na família, no relacionamento com os filhos e no trabalho. Vai para Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra, o segundo elemento operacional de Jesus em sua obra de reconciliação. Estou falando rápido, né, Esther? Foi mal. Você consegue. Vai lá. A palavra. O que significa habitar ricamente a palavra? Quando a palavra está à vontade. Olha só, quando chega alguém na nossa casa, o que a gente fala? Fica à vontade, mas eu tenho certeza que se no momento que você falar isso com alguém, a pessoa arrancar o sapato dela, tirar a meia, arregaçar as mangas, puxar a calça para cima, botar o pé em cima do seu sofá, você vai ficar assim. Mas não era isso que eu queria dizer. Não é? A gente fala, mas não é isso. A gente só quer deixar a pessoa confortável dentro de um limite bem definido dentro da nossa cabeça. Quando Paulo fala isso aqui, ele está dizendo: diga para a palavra que ela pode arrancar o sapato, arregaçar as calças, dobrar aqui a camisa e deitar no seu sofá. Ela tem que se sentir em casa de verdade. Não só por educação, mas ela tem que se sentir de verdade ali. Que a palavra habite na sua vida sem reservas. Porque quando a palavra habita na sua vida sem reservas, ela produz alguma coisa. Que coisa ela produz? Versículo 18. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amem sua esposa e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos vossos pais, porque fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, mas temendo ao Senhor. Capítulo 4, 1. Senhores, tratem os servos com justiça e equidade, certo de que também vocês têm Senhor no céu. O que a gente aprende com isso aqui, pessoal? Primeiro, ser cheio do Espírito é igual a ser cheio da palavra. Esses dois elementos que Jesus usa para operacionalizar, para realizar a sua obra, eles estando plenos na vida de uma pessoa, eles vão transformar exatamente, vai fazer sentido agora, presta atenção, vamos voltar lá em Gênesis. Eles vão produzir no homem a condição de refletir, de reproduzir e de representar a Deus novamente, porque eles afetam, o casamento, a relação com os filhos e o seu papel no mundo. A obra de Deus é restaurar seu plano original na vida de pessoas caídas, para que o mundo possa funcionar do jeito que ele planejou originalmente. Agora me fala uma coisa, você ganhou uma Bíblia nova ou não? Eu falei que você ia ganhar uma Bíblia nova.
Porque agora Apocalipse vai fazer sentido na sua cabeça quando a gente for estudar. Porque Apocalipse não é sobre anjo voando no céu, não é sobre fogo. Apocalipse não é sobre zumbi, chip, não é nada sobre isso. Apocalipse é sobre Deus, de uma vez por todas, trazendo o homem à condição de refletir, de reproduzir e de representar a sua imagem plenamente. Essa é a obra de salvação que Deus está querendo fazer. Romanos capítulo 8, vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus coopera através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão conheceu também foram predestinados para serem como? Para serem conforme a imagem do seu Filho. Pessoal, quem foi o único que conseguiu refletir a imagem de Deus? A gente falou aqui, ele não pecou, ele foi pleno, ele era homem igual você e eu. Quem foi o único capaz de reproduzir a imagem de Deus? Ah, mas Jesus não teve filho, mas ele fez discípulos. Ele reproduziu a imagem nos discípulos dele. Quem que representou Deus nesse mundo, manipulando a criação? Quem que multiplicou pão, peixe, ajudou cego a ver, aleijado a andar? Quem que saiu do túmulo e venceu a morte? Jesus. Deus está engajado em formar no ser humano o seu Filho, que era o plano original desde antes. Então, meus amigos e minhas amigas, quando a gente fala de salvação, eu estou falando de um Deus que está te convidando para algo muito maior do que pegar uma Bíblia, enfiar debaixo do braço e começar a cantar louvor. Deus está te chamando para uma coisa muito maior do que deixar de fazer isso ou aquilo. Deus está te chamando para uma coisa muito maior do que evitar certas coisas. Deus está te chamando para ser pleno. Deus está te chamando para ser de verdade. Desculpa. Deus está te chamando para ser gente de verdade. Perdão. É esse o Jesus que a gente está pregando para vocês. É esse o Jesus que está trabalhando nas nossas vidas. E o convite dele é: venha experimentar isso porque eu estou aqui. Você concorda comigo que isso é muito maior do que religião? Isso é muito maior que religião. Isso é muito maior sobre a plaquinha que está ali fora. Isso é muito maior do que a maneira como a gente se organiza aqui dentro. Isso é sobre Deus concluindo o plano dele através da sua vida. E o convite dele é para que você participe disso. Agora, vou deixar uma pulga atrás da sua orelha. Se Deus vai restaurar as coisas como elas eram antes, tem alguns elementos que existem antes do pecado acontecer. Se Deus vai restaurar todas as coisas como eram antes, tem alguns elementos que existem antes do pecado acontecer. Casamento e trabalho. Mas a gente fala disso depois. Pense no significado disso. Tá? Pense um pouquinho sobre isso e algumas coisas vão fervilhar na sua cabeça e depois a gente conversa. Semana que vem talvez a gente volte a falar disso. Mas por hoje, o que você precisa saber, Jesus está te chamando para ser de verdade. Jesus está te chamando para ser pleno nele. Cá entre nós, nem experimentar isso beira burrice mesmo. Porque se é muito maior que religião, se é muito maior que comportamento, se é muito maior do que um simples jeito de ser igreja ou não, é algo sobre ser pleno. Não experimentar, você experimenta coisa muito pior. Não experimentar isso é quase uma insanidade. Então fica o convite para você experimentar esse Deus diferente da Bíblia nova que você está ganhando nos domingos aqui na igreja, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço porque Jesus é pleno e Ele nos ajuda a ser plenos nele. Louvado seja o Senhor por isso. Que a Tua graça e misericórdia nos atraia
para perto do Senhor. Que a tua graça e misericórdia nos ajude a experimentar algo que o dia que a gente beber, a gente nunca mais larga. Que é a tua graça e o teu amor. Em teu nome eu oro. Amém.